Já estamos, eu acho que já estamos ao vivo. Estamos, Dani. Boa noite, né? Boa noite, gente. Boa noite. Olha, 60 anos da Globo, a gente está igual boa noite aos nossos telespectadores. Ô, Dani, estamos aqui Recording in progress. nessa segunda-feira. Houve ao vivo, sempre tem aí essas mensagens. Recebi uma agora em inglês aqui, não consegui interpretar. Bom, mas boa noite aí às pessoas que estão nos acompanhando, os que estão entrando. Para nós do Conselho Regional de Enfermagem, é uma alegria muito grande, ainda que nós vamos falar de um cenário que não é muito agradável, né? Provavelmente, mas muito esperançoso também. Mas para nós é uma alegria poder estar aqui nessa noite, segunda-feira, conversando com a Daniele Cruz, minha colega, ex-presidente do Corém, e hoje presidente do Conselho Estadual de Saúde. Para a gente uma satisfação muito grande recebê-la aqui nesse momento para fazer um bate-bola aí em relação a um tema hoje que é de comemoração internacional, que é o Dia da Segurança e Saúde no Trabalho, Dani. Então, a gente já deixa você à vontade aqui para fazer suas considerações iniciais e, a partir daí, falar um pouco, né, de como a gente tem visto esse cenário, e se a gente tem motivos, ao final, para comemorar ou para se entristecer em relação ao que a gente vive no nosso país, no que tange a saúde do trabalhador. Bom, Antônio, a gente, quanto trabalhador, né, a gente se coloca nessa classe, eu acho que é muito importante a gente também ter um reconhecimento, né, de qual classe a gente faz parte, para que a gente realmente consiga fazer uma reflexão em cima do caminho já percorrido e o que a gente ainda tem para percorrer, né, o que a gente conquistou e o que ainda tem para conquistar. Sem dúvida alguma, eu faço uma leitura, assim, uma reflexão que a gente tem conquistas a serem comemoradas, especialmente esse ano e essa temática de saúde e segurança no trabalho. A gente pensar para além das questões físicas, porque por muito tempo a gente só pensou no trabalhador, né, no trabalhador nesse ser físico, aquele que realmente está lá nessa cadeia de produção, e só no aspecto físico dele. E a gente, esse ano agora, inclusive, a gente tem uma norma regulamentadora, que eu acho que tu vais falar um pouco mais adiante, é uma norma regulamentadora que ela volta para o aspecto mental do trabalhador e da trabalhadora, né? Então, a gente pensar além dos aspectos físicos, biológicos, né, também o aspecto mental é muito importante. Esse ano, inclusive, a gente está realizando, aí eu vou falar um pouco agora enquanto presidente do Conselho Estadual de Saúde, a gente está realizando as conferências estaduais, realizando as conferências municipais. Temos até o dia 30 para finalizar as etapas municipais, que são etapas preparatórias para a Conferência Nacional de Saúde. E até dia 15 de junho a gente tem para realizar as etapas estaduais, né, as conferências estaduais de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que a gente vai ter a Conferência Nacional agora em agosto, que é pensar exatamente em saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano, e direito fundamental, né, perdão. E a gente falasse de direito fundamental é aquele que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, e por muito tempo a gente deixou, né, a gente ou deixou de lado por questões de necessidade do trabalhador se colocar no risco, e o mercado em si, quem tem o poderio de estar realmente ditando essas normas, será que se importam tanto para a vertente da segurança, da saúde e segurança do trabalhador, né? Então, esse ano a sociedade civil organizada, né, trabalhadoras e trabalhadores, gestores de saúde, gestores de empresas também estão debatendo muito isso, e usuários do Sistema Único também, debatendo muito essa questão do acesso da classe trabalhadora ao sistema de saúde. E essa conferência ela também tem como foco, e a gente precisa fazer essa reflexão. Esse ano a gente já comemorou 5 anos, comemorou não, é uma comemoração, mas é um marco de 5 anos pós aquele março de 2020 que o mundo, né, foi declarado pandemia, o mundo mudou. Mas quais são os reflexos da pandemia, da Covid-19, na saúde, né, e no trabalho? Porque a gente sabe que agora a gente tem diversas modalidades de trabalho, inclusive modalidades que foram trazidas pela pandemia.
né? Então, que ficaram muito mais já eram conhecidos, mas elas ficaram muito mais evidentes, por exemplo, como o home office, né? Muita gente entrou de home office, mas o que o home office realmente ele trouxe de melhorias e de ganhos para o trabalhador e da trabalhadora? Então, é a gente pensar na pejotização, é a gente pensar na uberização, e a uberização é para além dos motoristas de aplicativo, como a gente fala de uberização. Então, esse ano e essa live, inclusive, veio calhar um pouco com que isso que a gente tem trabalhado, abordado dentro do Conselho de Saúde, que é voltado, a gente está voltado esses meses principais para a organização dessa conferência, que é para a gente tratar disso. É uma conferência que a gente tem mais de 10 anos, né, que a gente não fala de saúde, especificamente de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Tem mais de uma década que a gente não debate isso, e a gente sabe que a gente tem uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora instituída, mas a gente precisa fortalecer ainda, fortalecer os serestes, né, fortalecer todos esses equipamentos que são voltados para essa classe, mas independente disso, né, o acesso à saúde, ele é independente da pessoa ela ter um vínculo ou não. Então a gente pensar na saúde é para além, e aqui nós somos profissionais de enfermagem, tu és enfermeiro, presidente do Corém, e a gente pensar para além da nossa categoria, inclusive, né, para além dos profissionais da saúde. Né? A gente está falando do professor, a gente está falando do médico, a gente está falando do enfermeiro, a gente está falando do maqueiro, né, do agente de segurança, do agente de portaria, lá do feirante do ver o peso. Né? Então, a gente precisa pensar realmente o acesso dessa classe como um todo a esses serviços, porque tem gente que trabalha no serviço público e tem um plano de saúde, seja está vinculado ao Estado, está vinculado ao município. Tem gente que trabalha em instituição privada que também tem um plano de saúde, né? Mas tem gente que ela está de forma autônoma, não tem nem plano de saúde e não sabe, inclusive, como é que se dá o acesso à rede assistencial de saúde. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco, né, quando a gente fala de saúde e segurança, é muito amplo. Né? Às vezes pensa que a saúde do trabalhador e saúde ocupacional é algo muito fechado, na verdade ela é muito ampla, porque atinge a maior classe que é de pessoas que nós temos nesse país, que é de trabalhador e que faz essa roda girar todos os dias, né? Então, é a gente pensar um pouco de maneiras, a gente sabe que ainda, a gente falar de normas regulamentadoras, né, a gente comemora agora, comemora porque, assim, foi um ganho, um marco, né, da gente ter a inclusão de doenças ocupacionais, doenças mentais como doenças ocupacionais, transtornos mentais, que são trazidas como doenças ocupacionais, é um ganho, porque a gente sabe que o trabalho ele pode ser tanto uma fonte, ela pode ser tanto satisfação, né? Ela pode ser uma ferramenta de satisfação, de salário, de sustento, mas também pode ser uma fonte geradora, né? Infelizmente, de adoecimento, de transtornos mentais, né? E de tristeza também para essas pessoas. Então, falar de saúde e segurança é uma forma muito ampla e a gente precisa debater isso, né? Na conferência, por exemplo, a gente tem 3 eixos que a gente vai estar discutindo a saúde do trabalhador e trabalhadora, que a primeira é a Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que tem o intuito principal de fortalecer essa política, né, que é uma política que ela já existe, mas a gente precisa fortalecer, melhorar o que a gente pode ainda no serviço, acesso dessa classe aos serviços. A gente está no eixo 2, a gente fala das novas relações de trabalho, né, e o impacto na saúde do trabalhador e trabalhadora. Aí a gente fala de pejotização, a gente vai falar da questão do que a Covid trouxe, de mudança dessa jornada de trabalho, dessas mudanças nos locais de trabalho. A gente mesmo tem algo que a gente debate bastante, que é, inclusive, a PEC 19, que é uma PEC que é para regulamentar a nossa jornada de trabalho. Isso tem um reflexo muito grande na saúde e na segurança também dos trabalhadores, e aí tem um reflexo na segurança também dessa assistência que é prestada. E depois da pandemia, a gente teve um boom, uma crescente ainda maior dessa jornada de trabalho nossa, que a gente ainda não tem regulamentada, mas de plantões de 12 por 36, a gente sabe o quão prejudicial é isso. A Organização Internacional do Trabalho já adota, já indica, recomenda as 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, é uma luta histórica nossa. E quantos profissionais tratam, tem uma luta, inclusive é uma luta que é travada no Congresso, né, da redução da jornada de trabalho, que também há um reflexo nisso na saúde e na segurança também dos trabalhadores.
porque se a gente falar aí de saúde, é só no âmbito do trabalho em si, mas para além disso, né, as pessoas elas precisam ter acesso aos serviços, independente só de ter uma doença ocupacional, de ter um acidente de trabalho, que a gente não quer que ninguém tenha, né? E o nosso eixo 3 ele fala da participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, para o controle social. Ou seja, é a participação nas conferências de saúde, participação nos conselhos de saúde, onde a gente delibera, a gente debate e delibera propostas, diretrizes voltadas para a saúde da população em geral, e também em eixos temáticos como esse da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, a gente tem debatido ao longo desses meses, aí a gente vai debatendo por um tempo, porque há uma necessidade, né? Eu acho que a conferência ela vem isso, né? Ela vem despertar porque há uma necessidade de que a sociedade debata isso, que enfrente isso de frente, né? Que a gente precisa tem esses dilemas a serem debatidos, a serem trabalhados, a serem enfrentados, né? De melhoria realmente de segurança e de saúde do trabalhador, porque em muitos aspectos a gente perdeu, a gente vem perdendo ao longo dos anos, mas a gente também tem que saber quando a gente conquista, e, por exemplo, a NR01 é uma conquista realmente sim, para trabalhadores e trabalhadoras, e a gente pensar que só agora, em 2025, a gente vai colocar isso em prática, né? Mas é algo que foi quando começou a ficar mais visível, talvez, depois da pandemia, foi essa questão, né, da saúde mental. As minhas considerações iniciais, eu acho que são essas. Ô, Dani, eu vou falar um pouco aqui para você dar uma respirada, olha, e já vou fazer um convite para você fazer uma aula para mim lá na Escola de Enfermagem Magalhães Barata. A gente trabalha exatamente com essa temática e para a gente é muito gostoso ouvir a você que é militante do movimento social essa visão que o movimento social tem de como enfrentar esses problemas ligados à saúde do trabalhador. Quando eu fiz aquela provocação no início, né, se nós podíamos comemorar ou não, eu já tenho um motivo aqui para comemorar muito grande, que depois eu vou dar mais umas cutucadas aqui na sua fala. Mas quando eu coloquei a preocupação com relação ao cenário atual, e parece-me que nós chegamos num estágio extremamente difícil para a saúde do trabalhador, porque os dados do ano passado, em relação a 2023, por exemplo, eles revelam quase 500.000 de trabalhadores afastados por causa de condições vamos, desfavoráveis ao ambiente de trabalho. E essas condições desfavoráveis, elas realmente acabam combinando com doença ou acidente. E eu estou aqui com os dados abertos ao meu lado, que aí a gente traz para o universo da nossa profissão, né, que 85% são mulheres. Olha, desse universo que eu mencionei agora de quase 500.000, 301.348 são mulheres que foram afastadas do ambiente de trabalho, tendo como diagnóstico ansiedade. Os demais foram 170.988 homens, tá? E foram dados que foram comparados com o ano anterior, falei num acréscimo de quase 70%, ou seja, nós chegamos a um estágio, né, de uma verdadeira doença que a gente pode dizer que é uma verdadeira crise de saúde mental no Brasil, tá? Por conta desse quadro que nós temos que surgiu e ligado a uma área que deveria ser completamente o contrário, né? Deveria ser uma área de satisfação, de prazer, de conquistas, que é o trabalho, né? Então nós temos que discutir que o trabalho, ele, por alguma razão, ele não está cumprindo o seu papel social, ou por várias razões. Você, inclusive, mencionou algumas, né, que a gente coloca como linha de frente para isso, a Covid, né, a consequência da Covid-19, né, com as pessoas que atingiram as pessoas, né? Nós temos um percentual de separação, inclusive, que a gente, porque o trabalho, e é legal isso, Dani, a gente colocar, muita gente acha que o trabalho em si, ele se resume ao ambiente laboral, aquele universo lá do escritório, ou da fábrica, ou da oficina, quando, na verdade, a extensão dele alcança até a casa das pessoas. Por isso ele tem a conotação de ser
também algo social, né? Porque ele acaba envolvendo um conjunto completo do trabalhador, né? É por isso que a gente sempre tenta não, combate veementemente aquela ideia que as pessoas dizem, não, olha, você passou daquela porta, você tem que mudar, porque aqui é outro lugar. É impossível, ele não é um robô, ele não é mecânico ao ponto de esquecer, porque existe uma relação com o ambiente familiar, com o ambiente social onde ele está inserido. E essas separações que aconteceram na Covid impactaram e impactam muito agora. Aí você soma que mesmo a gente não desejando, há uma crise financeira no país, leve, mas há uma crise. Por exemplo, basta a gente ver a questão dos alimentos muito caros, a própria precarização da relação de trabalho que você colocou. Hoje nós temos muita gente trabalhando que não tem a certeza de trabalhar amanhã. Isso gera, né, uma inconstância muito grande, sentimental muito grande dessas pessoas, né, que acaba repercutindo na sua saúde física e mental. Então, são fatores que, somados a esse universo do desgaste, da incerteza, da dúvida em relação ao ambiente de trabalho, levam a esse adoecimento, a este cenário que nós temos observado aqui. Fora isso, né, nós acompanhamos, e aí eu sei que tem pessoas acompanhando a gente aqui na live de todas as ideias, de todos os partidos, de todos os pensamentos e correntes. Eu acho que isso que é legal. E aqui a gente não está discutindo posições de governo, ainda que as posições de governo tenham uma repercussão muito forte nesse cenário da saúde do trabalhador, porque quando você diz o seguinte, olha, deixa o mercado se autorregulamentar, você está expondo o trabalhador a uma situação muito difícil, porque o trabalhador é um hipossuficiente nesse combate com os grandes patrões, ele não tem força, né? Somado, inclusive, ao enfraquecimento do movimento sindical, né? Somado à reforma trabalhista, ele não tem força para lutar contra o descumprimento de normas de segurança que deveriam ser implementadas dentro do ambiente de trabalho. Então, nós não podemos aceitar que se diga isso, né? Deixe o trabalhador à sua mercê. Então, a gente acaba defendendo pensamentos. E nos últimos anos, a gente teve um retrocesso no Brasil em relação a essas regras de segurança no trabalho. Fiscalização, inclusive queria aqui justificar que o Paulo Gaia, ele foi convidado para estar com a gente aqui nessa live, que é o superintendente regional do trabalho. Ele teve um problema de ordem particular com o celular dele, foi clonado, ele está tentando resolver a qualquer momento, talvez ainda ele possa entrar conosco. Então, ele certamente diria com muita propriedade que uma das áreas mais afetadas foi a fiscalização dos ambientes de trabalho. Quem não lembra que o governo passado, quando assumiu, extinguiu o Ministério do Trabalho, acabou com o Ministério do Trabalho, que é um instrumento importantíssimo de fiscalização desses locais onde os trabalhadores estão inseridos. Então, se um trabalhador está num ambiente hoje, não usa, por exemplo, o EPI, quem é que tem o poder de ir lá fiscalizar e dizer que aquela regra tem que ser cumprida, inclusive multar, fechar aquele ambiente? É o Ministério do Trabalho, através das delegacias regionais do trabalho. Mas nos últimos anos isso não pôde ocorrer, exatamente porque havia um pensamento contrário a essa organização dos trabalhadores. Então, ou talvez hoje no Brasil o mais forte pensamento que a gente precisa combater, que é o descaso político com relação a essa questão da saúde do trabalhador. Tá? E você deu para a gente ainda agora uma deixa muito legal, que eu acho que isso é o caminho, a organização dos trabalhadores, através de um instrumento que foi resgatado agora, recentemente, por vocês, sob sua liderança, que foi a liderança do Conselho Municipal de Saúde, inclusive o companheiro Oswaldo, que realizou a Conferência Municipal de Saúde, e nós vamos ter a Conferência Estadual. Então, esse é o caminho, Dani, já passando para ti de novo a bola, de organização dos trabalhadores. O teu áudio, Dani, teu áudio. Então, estava muda, estava eu mesmo me silenciando. Com certeza, Antônio, nenhuma conquista da classe trabalhadora foi sem luta, né? E eu faço um reflexo, inclusive, bem recente nosso, da enfermagem, a luta do piso salarial, foi com luta, né? Nenhuma conquista para nós, da classe trabalhadora, é sem luta. E a gente passou por momentos, a gente ainda passa, ainda por esse momento, um pouco de marginalização dos sindicatos, né? E a gente pensar
do quanto que a gente teve uma crescente lá na década de 70, o quanto que foi importante a crescente dos sindicatos, realmente, para que a gente tivesse conquistas significativas da classe trabalhadora, e a gente passou por um processo de marginalização. E é um desses aspectos, inclusive, que a gente tem abordado também na conferência, né? Porque a gente sabe, aquele ditado que andorinha sozinha não faz verão, né? Que trabalhador sozinho, ele isolado, desassociado do sindicato, é muito mais difícil realmente ter conquistas. E a gente pensar na classe trabalhadora, quando a gente entende o que é uma luta coletiva, né, realmente não é só para que eu esteja bem, quanto faltar alguém que não esteja na mesma condição, que não tenha as mesmas condições, o mesmo acesso à saúde, por exemplo, a gente precisa ter uma luta constante. Né? E essa luta ela é coletiva, ela se dá muito, não vou dizer que é sozinha, mas ela se dá muito por meio dos sindicatos, né? Que é os sindicatos que são as instituições, as entidades que têm competência para travar essa luta de direitos trabalhistas, mas os movimentos sociais também são importantíssimos, né, para que a gente realmente tenha conquistas. Então, o caminho, se não for por esse de luta coletiva, dificilmente será. Né? Ou eu falo dificilmente, que ainda de uma maneira muito, muito sutil. Na verdade, se não for de uma luta coletiva, ela não será. Né? Porque sozinho a gente não vai, no máximo eu vou conseguir ter um ganho individual, um ganho para mim apenas enquanto profissional ali, eu não vou ter uma luta, uma conquista realmente para a minha categoria. E eu bato muito, Antônio, assim, a gente falar dessas relações de trabalho, o enfermeiro, por exemplo, o enfermeiro ele é um gestor nato. Né? A nossa legislação ele traz o enfermeiro como gestor, né? Gestor da assistência do cuidado de enfermagem, e ele tem uma liderança ali de uma equipe. As relações de trabalho elas mudaram e a gente precisa mudar também enquanto gestor. Né? E por muito tempo a gente já vem debatendo, falando do papel do chefia, né? O chefe de enfermagem, o chefe, e de liderança, e a gente precisa trabalhar isso. As relações elas precisam mudar de onde nós estamos. Às vezes a gente aquela frase do Paulo Freire, que é o sonho, né, do oprimido muitas das vezes se tornar opressor, ele repetir isso, as relações de trabalho elas não nos permitem mais isso. Inclusive, o que de ruim a gente passou, cabe a nós fazer essa quebra desse ciclo de violência. Então, eu tento olhar um pouco assim positivamente, na verdade, com um olhar bem positivo mesmo, porque eu ainda tinha que a pandemia, ela mudou muita gente, que na verdade eu acho que mudou pouca coisa de muitas pessoas, mas eu acho que é isso. Que a gente viu ali um momento mais frágil do ser humano, foi esse que a gente viveu, no sentido assim mais real, mais visível, que a pandemia ela foi do pobre ao rico, obviamente que o pobre com menos condições ainda de sobrevivência financeira, de trabalho, de questões de saúde, serviços de saúde, mas muita gente com dinheiro que foi assistido pelo Sistema Único de Saúde. Então, ela foi, né, levou pessoas a óbito do mais rico ao mais pobre. E para mim as pessoas elas iam mudar o pensamento, porque todo mundo foi muito afetado. Não tem ninguém que não tenha algo para se falar de pandemia, e não só aqui a gente falar realmente da questão de trabalho, quanto mudou. Né? A nossa categoria mudou muito, né? A gente perdeu muito colega, muitos colegas foram acometidos pela Covid, muitos colegas têm sequela física e sequela também mental decorrência da Covid, e fora isso, tantos e outros colegas têm da mesma forma. Né? Tu tiveste que dar aula provavelmente online, e a gente sabe quanto que é ruim essa aula online, eu tenho uma raiva de aula online, mas são coisas que a gente teve que aprender a lidar, inclusive essa live. A primeira vez que eu fiz live na minha vida foi na época da pandemia, porque a gente não podia fazer mais nada. Né? Eventos presenciais, de ver as pessoas ao vivo. Então, a gente saber que sim, que é no coletivo que a gente consegue ter ganho. Né? E a gente resgatar um pouco realmente o papel de sindicato, que é para além de luta salarial, né? De campanha salarial, que eu acho que por muita a gente também, enquanto trabalhador, eu coloco a gente, porque acabou a classe como um todo meio que transformando o sindicato apenas em lutas de campanhas salariais. Né? E o sindicato, para além disso, inclusive um dos papéis do sindicato é para lutar pela segurança também desses locais de trabalho, que as instituições, as empresas, instituições, entidades, enfim, elas têm feito,
para melhoria também das condições de trabalho, de segurança e de saúde. Eu falei muito aqui da pandemia, e algo que eu vivi a pandemia na presidência do Conselho de Enfermagem. E é algo que a gente já conhecia a precariedade dos serviços, seja público ou privado também. Que privado não é porque tem um lucro lá que não era diferente. Mas o quanto ficou assim escancarado para a sociedade como todo, quanto os nossos profissionais eles estavam expostos. E a gente ingressou com ação judicial em desfavor de diversos entes. E eu me recordo de uma audiência, de eu ter participado virtualmente, uma audiência virtual também, e ali era uma das justificativas que foi o setor de compras comprou a máscara, e a sociedade toda conheceu a PFF2, a máscara N95 por conta da pandemia, né? E o setor de compras comprou a PFF1, que é aquela que é para quem pinta a parede, né? Que são outros tipos de agentes, comprou porque foi o que foi solicitado. Então, assim, será que não tem ninguém para dizer, não, essa não é recomendada, vocês solicitaram, mas solicitaram errado, né? E só porque foi dessa forma solicitada, a gente vai comprar dessa forma, porque foi o que foi solicitado. E a gente ficasse, poxa, e os colegas ficarem expostos, né? Porque muito provavelmente eles iam ser contaminados, e qual é realmente a responsabilidade que se tem enquanto gestores, né? Para estar acompanhando também a preocupação com a saúde dessas pessoas que estão cuidando de outras pessoas. E aí a gente falar que, obviamente, a gente vai puxar um pouco de sardinha para a enfermagem, que é a nossa categoria, mas falar isso amplamente, a gente falar de condições de trabalho para quem tem trabalho formal, uma coisa, e falar de condições de trabalho para quem realmente sai de casa para estar ali na feira, Feira do Barreiro, Feira da Terra Firme, né, do Guamá, que ainda nem voltou ainda o local. Foi reinaugurada uma parte da Feira do Guamá, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar de saúde e segurança e essas pessoas não tiverem no coletivo. Aí a gente pergunta, e quem está fora da formalidade, né? Em que coletivo ela se reúne, se não nos movimentos sociais? Então, a importância que é realmente desse resgate e da gente ter essa quebra dessa marginalização, né? Que a gente viveu por muito tempo. Maravilha, isso aí. Eu acho que o caminho é buscar a organização dos trabalhadores, e aí eu resgato aquele entendimento que eu comentava antes de você falar agora, de que a realização da Conferência de Saúde, para nós, trabalhadores, representa, eu acho, um passo importante para esse processo de organização. Há muito tempo os trabalhadores não viam um processo de organização como esse, e você deixou muito claro isso, e não existe conquista se não for através de um trabalho coletivo. Os trabalhadores têm que ter essa consciência, né, de que isoladamente, sem uma participação mais ativa, as conquistas ficam muito mais difíceis. Então, nós defendemos exatamente esse processo de organização, ainda que a gente saiba das grandes dificuldades que é para a categoria de enfermagem ter que se organizar em função exatamente da peculiaridade do trabalho. Mas, de alguma maneira, a gente precisa reagir contra esse estado que hoje se instalou, que eu falei agora de uma crise mental no país, porque daqui a pouco pode ser um de nós, né, que esteja sentindo na pele os efeitos de um trabalho que maltrata, que adoece, que provoca acidentes. E aí, como é que eu posso, talvez alguém esteja se perguntando, como é que eu posso reagir diante desse quadro, né? Nós temos colocado, e a Política Nacional de Saúde ela tem defendido isso, que nós precisamos olhar a cada pessoa que é atendida, olhar como um trabalhador verdadeiramente, aquele que a gente atende lá na unidade básica de saúde, atende na UPA, atende na unidade de referência, atende no hospital retaguarda, atende na fisioterapia. A essa pessoa precisamos olhar para ela como um trabalhador e identificar as razões pelas quais ela está ali recebendo aquele atendimento. Ora, essa identificação é fundamental para que, a partir dali, a gente possa gerar informações que vão revelar esse quadro que eu coloquei agora, ruim, difícil,
que, inclusive, nós entendemos que é subnotificado, porque nem todos os quadros de depressão e ansiedade são repassados ao INSS, essa fonte foi o INSS, né, exatamente porque tem muita gente doente trabalhando e porque não quer ser afastado, tem medo de perder o emprego, acaba não sendo notificado oficialmente. Então, essa capacidade nossa, né, por ser a maior capilaridade do Sistema Único de Saúde, é fundamental de identificar aquele trabalhador, aquele operário, aquele autônomo, aquele trabalhador avulso, aquele que você mencionou lá da feira, que vai lá, às vezes, receber um tratamento, né, como um trabalhador que está passando por uma dificuldade relacionada ao trabalho, né? E, pelo menos, se não tiver a condição de fazer alguma coisa, mas pelo menos revelar através de dados, porque isso nós podemos registrar nos documentos que nós utilizamos para atender nossos clientes, utilizar já como dado importante para dizer, olha, ali nós temos uma mazela ocupacional se instalando, se estabelecendo, de alguma maneira nós precisamos alertar as autoridades competentes para isso. Um outro caminho que eu vejo, Dani, é que mesmo que os profissionais de enfermagem eles não sejam especialistas, mas eles sentem na pele essa dificuldade de um ambiente de trabalho que é desfavorável, né? E nós temos uma figura importantíssima que você mencionou ainda agora, que eu entendo nesse contexto, e eu sei que é muita coisa que ele tem para fazer, mas ele pode trabalhar, através da sua liderança, a delegação dessa função para uma outra pessoa desenvolver um trabalho, que é o RT, o nosso famoso responsável técnico pelo serviço de enfermagem. Ora, ele, inclusive o RT, é fundamental que ele tenha essa percepção de que ações de promoção e prevenção à doença no ambiente de trabalho servirão e muito para manter a sua equipe eficiente, né? Uma equipe proativa, uma equipe que não muda em função de doença, a diminuir o absenteísmo que ele tem. Muitas vezes a gente joga na costa do trabalhador o absenteísmo como se ele fosse o próprio responsável, quisesse estar naquele estado de doença, mas na verdade não é, o ambiente que o deixou daquele jeito. Então, são medidas que eu vejo que o RT pode, em parceria, né? E aí já pego um gancho com uma outra fala sua que eu achei maravilhosa, que é a questão de um novo comportamento que se exige dos trabalhadores hoje, que é o comportamento de questionar no bom sentido. Aqui a gente não está dizendo para você ir lá e brigar com o patrão, ofender, né, partir por uma conduta mais contundente, mas abrir um espaço de negociação de forma saudável para discutir essas condições de trabalho em que as pessoas estão vivendo. Muitos, às vezes, não têm a noção da importância da implantação dessas medidas de proteção a acidentes ou doenças no ambiente de trabalho. Nós que trabalhamos com a saúde, nós que vivemos de perto, né, essa situação de lidar com pacientes e com colegas ali 24 horas naquela convivência, nós sabemos exatamente o que um colega está passando, a dificuldade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ele chegar a um nível de adoecimento que depois ele vai ter que sair, em prejuízo total à equipe, ao atendimento. Então, a gente precisa exercitar a nossa capacidade de liderança, de motivação, para coibir da melhor maneira possível, através do diálogo, né, esse cenário que nós colocamos agora para vocês, extremamente nocivo. Porque quando você vê um colega que chega para trabalhar durante um plantão e ele mudou o seu perfil de comportamento, pode ligar o alerta que é possível que ali nós estejamos diante de um caso que está iniciando de depressão, de ansiedade, né? E só a reação do enfermeiro RT, com seus líderes, com seus gerentes de serviço, poderão evitar que mazelas dessa natureza possam comprometer o trabalho da equipe. Então, é fundamental hoje, nas relações de trabalho, com todo o respeito, com toda a educação, com todo o conhecimento, dialogar a respeito de medidas que podem ser adotadas nesse ambiente de trabalho. Nós temos algumas adversidades que aí elas precisam ser combatidas, eu acredito, no mundo político, Dani, que é um desafio para todos nós. Você falou de alguns, mas, por exemplo, essa precarização da relação de trabalho, ela é algo muito difícil de compreender, né? Muito difícil. Eu até brinco, olha, o poder público faz um grande hospital, gasta um dinheiro enorme com esse hospital e entrega para uma entidade privada governar. E a entidade privada contrata quem ela quer e ela toca o serviço como ela quer. Se ela
tivesse todo o cuidado com a saúde do trabalhador, já seria alguma coisa. Mas, ao invés disso, a primeira coisa que ela faz é demitir quando o trabalhador sai daquele eixo que ela entende ser normal, né, deixando o ex-trabalhador a sua própria sorte, que geralmente os contratos são contratos precarizados, como você bem colocou ainda agora, e ele acaba vulnerável, ele acaba se sentindo vulnerável e enche essa estatística que nós estamos vendo aqui. Muito desses dados de estatística, inclusive, Dani, são números que se repetem. A pessoa sai, né, para fazer um tratamento, passa 3 meses, volta ao trabalho, depois adoece de novo, porque o problema está no ambiente de trabalho. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa nova norma, mas o risco que levou ela a adoecer está lá ainda naquele local de trabalho. Então, ela vai, daqui a pouco volta de novo ao benefício previdenciário e fica num ciclo até entrar num estado totalmente de falta de incapacidade para o trabalho e, consequentemente, até uma aposentadoria por invalidez, o que é terrível para uma pessoa com 30 e poucos anos, ainda com uma vida produtiva pela frente muito grande. Então, são situações adversas que nós demos alguns remédios, que não são fáceis de exercitar no dia a dia. Mas é aquela história, se nós não fizermos nada, quem é que vai fazer? Quem são os atores que nós vamos esperar que façam pela gente? Agora nós comentamos e nós fizemos uma discussão, porque nós recebemos um documento de um sindicato, tá? Não é da área da enfermagem, né? Vou se dizer, não é um sindicato da área da enfermagem, um outro sindicato pedindo para o Conselho fazer uma fiscalização sobre as condições de trabalho numa determinada instituição de saúde. E para nós foi um espanto muito grande, porque aquela função, como você bem colocou, é uma função genuinamente do sindicato, de entrar naquela instituição, verificar essas condições de trabalho que ele estava pedindo para o Conselho ir lá investigar. Não que eu acho que a gente não possa fazer, a gente pode fazer, sem dúvida, como a título de cooperação, e temos feito muito desde da sua época, da sua gestão. A gente o Corém tem trabalhado nessa cooperação de fiscalizar ambientes de trabalho e encaminhado denúncia ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a Vigilância Sanitária e outros órgãos de controle. Entretanto, nos assusta o comportamento de não fazer a intervenção no ambiente de trabalho, né, em função de ser uma tarefa daquela entidade. Mas a gente reconhece que precisamos trabalhar mais ainda esse esclarecimento do comportamento, não só para esses entes representativos, mas os próprios agentes de enfermagem, no sentido de dizer: cada um de nós tem um papel importante, mesmo eu sendo uma pessoa física, de lutar por um ambiente mais saudável, né, nesse contexto de melhorar a vida dos trabalhadores. Não adianta você jogar nas costas das entidades, né, a responsabilidade que cabe a mim no dia a dia. Cabe a mim no dia a dia. Por exemplo, fiscalizar o uso do EPI, né, controlar se uma pessoa está adoecendo ou não está adoecendo. Por mais que nós tivéssemos, por exemplo, uma quantidade importante de fiscais, nós conseguiríamos dar conta de detectar esses casos. Então, vejo que uma das saídas aí importante, e eu fico muito contente de estar conversando hoje contigo, que eu vejo que os trabalhadores começam novamente a se organizar graças a um movimento que é nacional, né, em defesa da saúde em defesa da saúde do trabalhador. Tá? Mas eu acho que eu já falei muito aqui, Dani. Vou encaminhar para ti. Eu acho que aqui nós temos, pelo tempo, eles falaram que a gente ia falar 1 hora, né? Nós começamos 8h50, eu acho que a gente vai falando um pouquinho, mas quando eles barrarem a gente para. Aí cai. Antônio, tu falaste assim, foi várias coisas assim veio na minha cabeça também. A gente participa de diversas cerimônias do jaleco, né, por exemplo, que é um entendimento que a gente precisa também, quando trabalhador, saber que aquilo pode ser chato, né, mas aquilo é para nossa segurança também, ele existe para nossa segurança. Falar de EPI, por exemplo, né? O jaleco é algo que é muito característico nosso, do trabalhador da saúde, o jaleco é equipamento de proteção individual, e a gente participa de cerimônias do jaleco, e eu sempre faço essa brincadeira com eles, que nesse momento eles podem tirar foto, porque é bonito, vestir o jaleco, aí a mãe chora, o pai chora, o avô chora, né, a avó, e vem toda a memória do caminho percorrido até esse aluno chegar, vestir esse jaleco, mas passou dali e acabou. Aqui no equipamento de proteção individual, a gente precisa ter a clareza do que é aquilo
para mim, a minha proteção, primeiro, a minha proteção, né, enquanto futuro, ou enquanto trabalhador da saúde, mas a gente tem isso também que a gente também começa, nós, em cada um de nós, no nosso local de trabalho, a gente começar a despertar para isso, que a gente também precisa ter esse cuidado comigo, né, consigo, e cuidado com o outro também. Porque se eu não utilizo equipamento e a gente vai fazer, né, eu não vou nem falar enquanto função de fiscalização do exercício profissional, mas às vezes quando a gente está do outro lado como paciente, a gente observa o quanto que é negligenciado pelos profissionais, e às vezes o equipamento está disponível. Uma coisa é quando ele não está disponível, né? Outra coisa é quando ele está disponível e a gente também não faz uso disso. Então, é um entendimento que a gente também precisa resgatar dentro da gente, né? A importância que é da gente também ter fazer com que se garanta realmente as normas de segurança. E aí vem com outras, né, para além de estar usando ou não, e aí vem CCIH, voltando para a gente, gestão da qualidade, mas é algo para a gente pensar assim também, do nosso papel. E aí eu falo, veio também a reflexão no papel meu enquanto cidadã. E tu falaste também da questão da política, que é importante, a gente tem falado aqui da política nacional, mas o quanto também o papel de políticos é necessário. A gente estava esperando aqui a participação do Paulo Gaia, que é superintendente regional do trabalho, e a gente sabe que o Ministério do Trabalho ele passou anos bem próximos que ele foi extinto, né? E ele foi resgatado recente. E é a função primordial da Superintendência Regional do Trabalho, que é para fiscalizar realmente essas condições. E o Pará é um dos estados que despontam aí no resgate de trabalhadores, né, que estão aí em análogo à escravidão. E a gente pensar na importância que é minha enquanto cidadã, enquanto cidadão, realmente de fazer denúncia também, de denunciar essas situações. Mas a gente sabe que muitas dessas situações análogas à escravidão tá no interior do estado, né? Mas aqui dentro da capital também tem, porque o Pará também desponta como um dos estados com menor índice, por exemplo, de empregadas domésticas com a carteira de trabalho assinada. E isso expõe elas também, né, na questão da falta da segurança também, a segurança trabalhista, dos direitos trabalhistas, a segurança econômica também, e são vários fatores assim que a gente vai pensando, porque a gente tem algumas leis, né, e a gente também, enquanto cidadão e cidadã, a gente tem um papel fundamental na garantia dessas leis, porque, mais uma vez, não adianta eu, Daniela, eu ter a carteira assinada, né, a que trabalha comigo não ter a carteira assinada, e se tiver mais eu não sei quem não tem a carteira. Não, eu estou com a minha carteira assinada, estou tranquila. Na verdade, a gente precisa pensar enquanto classe trabalhadora, para além disso, obviamente, a gente se organiza em categorias, mas a gente precisa pensar para além, né? Então, é importante que a gente tenha legislaturas, pessoas que façam a defesa dessas legislaturas, dessas leis, para a classe trabalhadora, mas é importante também que a gente também faça o nosso papel enquanto cidadão e cidadã. E a gente falar aqui que eu falei do papel da SRT, da Superintendência Regional do Trabalho, que o Paulo falaria que ele fez uma fala bem breve na abertura da conferência municipal, né? E de alguns dados. A superintendência foi resgatada, mas a superintendência hoje ela tem uma melhoria do orçamento melhor do que foi do ano passado, que melhor do que foi do ano anterior. Mas ainda é um orçamento bem ínfimo, bem aquém para os 144 municípios, a imensidão que a gente tem de empresas, de indústrias aqui para serem fiscalizadas, né? E fazendas, né, que a gente sabe que muitos trabalhadores são trabalhadores da lavoura, são trabalhadores da agricultura, são trabalhadores da pecuária, né, que são resgatados em trabalho análogo à escravidão. Então, a gente pensa, às vezes, também que é só no interior do estado, mas, às vezes, aqui na capital a gente encontra. Como a gente encontra, por exemplo, cuidador de pessoas. Não vou nem falar cuidador de idosos, cuidador de pessoas. Não é incomum a gente ouvir histórias de cuidador de pessoas que estão nas casas e pernoitam na casa, e o local que se tem para a pessoa dormir, se mora no apartamento, é na sacada do lado de fora, né? A pessoa tranca a casa e deixa a pessoa para o lado de fora como cuidador. Então, são histórias que a gente
acaba não só ouvindo, mas como tem também diversas reportagens que trazem isso, que a gente precisa ter essa reflexão enquanto cidadão também. Enquanto trabalhador, obviamente, eu acho que trabalhador da saúde, a gente tem uma, por mais que não seja na área específica, de saúde ocupacional, de saúde do trabalhador, mas a gente precisa ter um olhar um pouco além, né? E é isso que tu colocas, assim, que toda pessoa que é atendida, ela é um trabalhador, porque sim é. Porque independente de estar no trabalho no mercado formal ou não, a pessoa ela exerce uma atividade para subsistência. E a gente precisa entender também o que esse meio onde ela está inserida, ele interfere realmente nessa saúde. E diversos estudos já, por exemplo, quando tu falaste do afastamento, espécie do afastamento, diversos estudos eles já trazem, por exemplo, a câncer, né, que ele tem uma interferência bem direta, né, do meio que a pessoa está inserida. Né? O estresse, ele interfere diretamente realmente na proliferação dessas células cancerígenas, por exemplo. Que quando vai se estudar algum desses estudos, quando vai intensificar essa investigação, a pessoa não tem nada que não aponte realmente para um desencadeamento de um processo de adoecimento por câncer, por exemplo, aí, pessoal, muito provavelmente a, a exposição ao estresse, a esse ambiente ruim que a pessoa vive. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem o Parkinson, né? O Parkinson ele é uma doença que ela foi muito relacionada a determinados tipos de agrotóxicos que as pessoas elas estavam expostos, principalmente ali, alguns deles eles saíram no mercado lá por volta da década de 80, mas tem diversos estudos que apontam isso, das pessoas que manuseavam isso. E o Parkinson ele é desenvolvido na fase já da pessoa idosa, ou seja, a pessoa, enquanto jovem, estava lá na lavoura e estava exposto a esses agrotóxicos, não só quem consome, mas quem trabalha diretamente, mas só vai desenvolver já na fase idosa. Aí qual é a relação, né, que se tem? Será que a pessoa vai desenvolver e é só agora? Não, vamos estudar realmente o que a pessoa tem e o que realmente o ambiente de trabalho pode ter afetado, pode ter agravado essa situação. Então, é para além daquilo que é agora, que a gente pode vivenciar nesse momento, do hoje, do agora, nesse momento, mas é aquilo que a gente vai acarretando ao longo do tempo. E a gente pensar também, acidente de trabalho, quanto que acontece na nossa categoria, por exemplo, e a gente não tem um caminhar, né, uma gestão de processo bem trilhada de como a pessoa deve proceder, o que ela como deve ser o caminho dela até uma assistência. Eu não estou dizendo nem a comunicação do acidente de trabalho, mas com pérfuro cortante mesmo. O que a pessoa tem que fazer? Isso é algo que ainda em muitas instituições a gente não tem isso bem trilhado, realmente. A gente pensa o seguinte: vamos fazer de primeira, com excelência, né? Vamos buscar não errar. Mas e se ocorrer o erro? Como é que a gente vai fazer? Então, acho que isso também a gente precisa trabalhar e ter esse trilhar muito bem. É igual o motorista sofreu um acidente, que ele vai fazer? Algo que a gente precisa pensar e pensar na nossa categoria. Eu falei e ocorre acidente todos os dias nos hospitais com profissionais de saúde, e muitos deles a gente não tem, né? O que realmente, qual é o caminho que esse profissional ele vai percorrer até uma assistência, né? Para além da comunicação que tem que ser feita do acidente de trabalho. Dani, você comentou uma coisa aí que eu lembrei de um trabalho que nós fizemos na universidade, numa UPA, há anos atrás. Vou dizer o tempo que é para não atingir ninguém. Anos atrás nós fizemos um trabalho e era exatamente a identificação de quais eram os protocolos que tinha em caso de acidente com pérfuro cortante. E o resultado foi espantoso. Não havia protocolos. E era uma UPA que atendia urgência e emergência. Então, por aí você imagina, né, os demais cenários de cuidado à saúde do trabalhador. Né? Então, essa constatação ela acaba exigindo de todos nós um compromisso muito maior, porque nós fazemos a saúde, ainda que às vezes, como eu disse há pouco, a gente queira transferir toda a responsabilidade para um gestor. A gente sabe que o gestor, principalmente o gestor público, ele passa uma temporada num determinado cargo, mas nós, enquanto empregados, enquanto funcionários, enquanto trabalhadores, nós ficamos naquele ambiente por anos e anos. E então a gente precisa superar, às vezes, as diferenças para buscar
criar essas regras, que elas já existem. A grande novidade em termos de regra, que a gente mencionou agora há pouco, e eu acho que vem, né, o Paulo, infelizmente, não está aqui conosco, mas ele, inclusive, falou sobre esse assunto. Eu fiquei muito feliz ao ouvir dele lá na abertura da Conferência Municipal de Saúde, sobre o aumento, né, ou a contratação de novos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, que iriam entrar em operação agora no final do mês de, acho que no início de agosto, se eu não estou equivocado, né? Eu estou falando aqui, Paulo, depois tu me corrige, mas foi isso que eu escutei, então eu fiquei feliz porque esse processo de fiscalização dos ambientes de trabalho, e agora com a implementação da NR01, que trata dos riscos psicossociais, que são exatamente esses que compõem o cenário da ansiedade, da depressão, tá? Eles poderão, ou melhor, vão ser fiscalizados, né? E o que a gente espera é contar com a colaboração de todos, inclusive dos empresários, porque a gente sabe que tem o bom empresário, ele quer um ambiente de trabalho saudável, porque quanto melhor o seu trabalhador estiver no aspecto físico e mental, mais produtividade ele tem, mais ele produz e mais recursos ele tem daquela atividade que ele desenvolve. Assim também acontece no setor público, tá? Ou deve acontecer no setor público, quando você tem um corpo funcional que está adequado, né, na questão da sua saúde física e mental, para desenvolver a sua atividade laboral. Então, é uma questão que eu vejo, Dani, que é crucial para todo mundo, né? Eu acho que falta aí uma maior participação, uma maior discussão política em torno das medidas. Elas existem, as normas regulamentadoras, elas são um número de normas que atendem hoje à necessidade do mercado, né? E essa especial, eu vejo que vai exigir um grande debate dentro das instituições. A criação, inclusive, de instrumentos de capacitação, treinamento, identificação, os serviços de saúde ocupacional que precisarão ser implementados. Talvez não precise ser um serviço completo, grande, complexo, etc., mas que tenham pessoas que sejam preparadas dentro dessas instituições para fazer a identificação precoce, para fazer a inter-relação entre o que existe das regras hoje de proteção ao trabalho com o gestor daquela instituição. É fundamental que a gente possa criar esses instrumentos de discussão de como implementar, já que é uma coisa que vai atender aos interesses de todos nós, sejamos trabalhadores, sejamos gestores, sejamos empresários, né? Eu acho que nós precisamos abrir um diálogo, nós que eu digo autoridades, né, inclusive as autoridades políticas, criar um debate maior com as instituições que hoje gerenciam os serviços públicos, são as OS, né, para que a gente possa até ouvi-los no sentido de entender diferente, já que eles podem revelar para nós que estão cuidando efetivamente da saúde dos seus trabalhadores. Porque o que nós temos de informação hoje é que essas OS, infelizmente, não cuidam da saúde dos seus trabalhadores. Isso é muito ruim para nós. Então, a gente precisa criar mecanismo de debater esse tema com eles, né? Hoje nós estamos discutindo aqui em comemoração a vítimas de acidente de trabalho que deu, né, que deu esse acidente, deu a grande comemoração para esse dia de hoje, exatamente para que a gente não passe batido e não deixe de ver. Eu estava olhando os dados do Pará, são mais ou menos 5.500 pessoas afastadas naquele quantitativo grande que eu mostrei, com depressão, ansiedade e outros problemas. Então, é algo que está batendo na nossa porta. Então, a gente precisa abrir esse grande debate, aí, essa discussão, e eu fico muito feliz porque, mais uma vez, estou contigo aqui. Eu tenho certeza que tu vai levar esse tema no momento oportuno para discutir lá, né? E o Conselho Regional de Enfermagem vai estar sempre à disposição para a gente poder levantar uma bandeira aí de construção coletiva. O que nós queremos não é atacar ninguém, não é atingir ninguém, não é denegrir a imagem de ninguém, mas se construir um trabalho em sociedade, em cooperação com as instituições, que de fato atendam os trabalhadores. Não precisamos ver ninguém doente. A gente sabe, quem tem alguém aí na família com ansiedade e depressão, sabe o quanto isso é difícil e o prejuízo que ele causa à sociedade, porque esse valor que eu falei agora há pouco, ele custou aos cofres do INSS 3 bilhões de reais pelo afastamento, porque essas pessoas param de trabalhar, o INSS tem que bancar
e de maneira correta a licença que ele tira por incapacidade, você precisa substituir aquele trabalhador por um outro para ocupar aquele lugar, e esse processo de ocupação é demorado, não é rápido, você tem que capacitar, treinar, etc. Essa pessoa, ela também acaba usando o serviço de saúde, no SUS, Sistema Único, que tem que atender também. Né? Então, vejam o custo que é, né, uma pessoa que adoece em função do acidente ou doença. Ou seja, é um mal que a sociedade toda deve rejeitar e talvez esteja faltando um diálogo maior para encontrar as saídas, né? Porque eu acredito nisso, sempre na boa-fé das pessoas, que um empresário que quer produzir, como eu disse há pouco tempo, não quer ver uma pessoa doente, um trabalhador doente. Talvez ele não esteja enxergando. Porque empresário, tu já viu, né? Ele olha, ele quer saber do dinheiro, do lucro. Mas quando se você demonstrar para ele que, olha, se investir nisso, o lucro vai ser cada vez maior, a gente consegue criar um cenário favorável. Então, é uma esperança, né, que a gente tem de trabalhar cada vez mais com a participação de todos os profissionais, né? E quando eu digo todos, daqueles que estão envolvidos diretamente e daqueles que indiretamente estão no seu local de trabalho para provocar exatamente um debate saudável, né, para que a gente ajude a melhorar a saúde pública no nosso estado e no nosso país, Dani. E aí eu já vou te colocando aí para as tuas considerações finais, né, para a gente encerrar, que eu acho que tem 1 hora e pouco, tal, já de live aqui. Esses dias eu estava dando uma aula sobre saúde mental e qualidade de vida no trabalho. Quando eu falar de programas de saúde, que eu estou com gestão da qualidade nos serviços de saúde, né? E eu até pedi, falei assim, eu vou falar aqui, vocês vão fazendo os cálculos, né? Mas tem uma pesquisa nacional de saúde que fala que 70% da população brasileira é o percentual de brasileiros economicamente ativos, né? Na verdade, da população economicamente ativa, 70% dessa população ela é afetada pelo estresse. Né? 33 milhões de brasileiros são impactados pela síndrome de burnout. E segundo o IBGE de 2022, esse levantamento, nós somos pouco mais de 200 milhões de brasileiros. Né? Então, 33 milhões é muita gente. Né? 9% dessa população, de acordo com a OMS, sofre de transtorno de ansiedade. Né? O maior índice no mundo todo. E 16,3 milhões de pessoas têm depressão, conforme uma pesquisa nacional de saúde. Então, se a gente for pensar, e aqui a gente falou isoladamente, né? Mas tem pessoas que elas têm tudo isso junto e misturado. Né? Então, é o que pensar também, para além do que a gente vai pensar focado só no ambiente de trabalho. E a gente precisa debater muito isso ainda das questões de segurança física, de segurança biológica, mas de segurança mental também. Porque, mais uma vez, o local de trabalho, o trabalho em si, ele pode ser fonte geradora de felicidade, de satisfação, né, de custeio da subsistência, mas também pode ser uma fonte geradora de tristeza e de adoecimento, e é isso que a gente não quer. Eu não quero ficar doente no meu local de trabalho, mas eu não quero que nenhum outro colega, nenhuma outra pessoa também seja acometida por qualquer tipo de adoecimento nesse local de trabalho, né? E a gente, o quanto que a gente tem encontrado. Inclusive, nessa própria conferência municipal agora de saúde trabalhador e trabalhadora, foi um momento que eu até falei assim, gente, a gente virou num verdadeiro divã, né? Foram diversos trabalhadores, eu falei assim, eu estou doente mentalmente, eu sou uma adoecida mentalmente. Eu falei, gente, e relatos das pessoas, eu falei, é complicado isso, as instituições, as organizações, elas precisam pensar que é para além daquela atividade que a gente tem que focar num momento específico, mas é realmente o que a gente está fazendo com que esse ambiente seja um ambiente agradável, né? Para que as pessoas elas possam produzir, e quando a gente fala produzir, a gente está numa cadeia, infelizmente, é numa cadeia de produção, né? E a gente tem as metas a serem batidas, né? Os indicadores de saúde a serem trabalhados, e de que forma a gente, enquanto ser humano, a gente está lidando com isso para a gente chegar no êxito. Então, acho que é um tema que a gente um dia específico, né, uma data específica, mas é um tema que a gente precisa debater, pensar, defender diariamente, né, onde quer que a gente esteja. É isso aí, minha colega Dani.
Foi muito legal falar contigo aqui a respeito de um tema que mexe muito com a gente. Como eu sempre digo, nós somos trabalhadores de enfermagem. A gente lida com diversas dificuldades no cotidiano para ajudar as pessoas, né? E, às vezes, até isso acaba causando na gente um impacto, né? Quando a gente não consegue atender integralmente as pessoas como nós gostaríamos. E quando a gente encontra um ambiente que não cuida da gente, as coisas ficam mais difíceis. Então, o que a gente tem para comemorar nesse dia alusivo à segurança e saúde do trabalhador é o fato de que nós temos instrumentos. A sociedade, nossa sociedade, ela tem instrumentos para combater esse mal. Nós temos regras, nós temos normas, nós temos a organização dos trabalhadores, que é o caminho, nós temos o trabalho dos sindicatos, nós temos a cooperação entre as entidades, os órgãos, nós temos o papel dos profissionais dentro das instituições que podem ajudar, nós temos a boa vontade de todos aqueles que conhecem a fundo a realidade da saúde dos trabalhadores, que é aqueles que têm um pensamento político progressista. Tá? Então, eu acho que nós saímos dessa live, né, não entristecidos, preocupados e cientes que nós temos um grande desafio, que é unir as forças para melhorar, né, gradativamente, talvez da forma a gente desejamos que fosse o mais rápido possível. Se dependesse da gente, pudesse ter o poder da caneta para decidir, contratar, implantar, né? Mas a gente sabe que todo o processo ele tem o seu tempo. Mas nós temos instrumentos. É isso aí, Dani. Eu acho que nós temos sim a esperança de dias melhores com o trabalho da enfermagem, com o seu trabalho no Conselho Estadual de Saúde, o trabalho do Conselho Municipal de Saúde. Estamos esperançosos, sim, de que unidos nós vamos melhorar esse cenário. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade segunda-feira, um dia que geralmente não é o dia mais agradável da semana, mas é um tema que mereceu aqui nossa atenção. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua cooperação. O Conselho Regional de Enfermagem está à inteira disposição, à sua disposição, do movimento social, e vamos juntos, meu colega, construir aí cenários melhores para a nossa profissão e para a saúde dos trabalhadores. Vamos sim, eu aproveito aqui para agradecer o convite, para parabenizar também pela iniciativa, acho que é muito importante a gente estar debatendo, e aqui de uma forma, né, acho que tentando uma proximidade, uma forma informal, falar um pouco, né, mas para que a gente tenha, sejam sementinhas que já foram plantadas, a gente está regando, ou sementinhas plantadas agora também. Né, e aproveitar também para dizer que a gente, enquanto Conselho de Saúde, Estadual de Saúde, a gente tem trabalhado realmente para que a gente faça a defesa do fortalecimento das políticas de saúde, que já são garantidas, já são instituídas, mas a gente precisa fortalecer ainda mais que a gente sabe que é um processo difícil, um atentado constante ao Sistema Único de Saúde, que é a garantia, é o maior patrimônio do povo brasileiro, é o Sistema Único de Saúde, é a maior política de inclusão social do planeta Terra. Mas também deixar uma mensagem, quem quiser depois saber de quem é essa mensagem, vai buscar depois, mas é uma frase que a classe trabalhadora, quem milita mais, assim, conhece bastante, e que ela tem todo sentido, né? Trabalhadoras e trabalhadores, né, de todos os países univos. Eu acho que esse é o caminho. Inclusive, a gente já está chegando próximo do 1º de maio, né? Então, as entidades sindicais eles estão trabalhando num ato, é um ato que é comemorativo, é festivo, mas é um ato também de se firmar também a importância da valorização e fortalecimento também dessas entidades, e saber que tanto o Conselho, da mesma forma, o Conselho de Enfermagem por mais que tenha competência diferente, mas que também está sempre do lado da classe trabalhadora da enfermagem. Então, Antônio, muito obrigada e parabéns também, e a gente está sempre à disposição também. Valeu, Dani. Para encerrar, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí na rede social, estão aqui ouvindo a gente. Deus abençoe todos nós, uma boa semana, né? E salve o trabalhador brasileiro. Obrigado, boa noite.